Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, reunidos na fé nesse dia 1º de janeiro de 2025. Hoje é dia da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Estamos na segunda semana do Natal e o evangelho que nós temos é de Lucas, capítulo 2, de 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhe fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, conforme ele tinha dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nessa quarta-feira, começando esse ano de 2025, cabe a cada um de nós agradecer a Deus pelo ano que se passou e renovar dentro desse simbolismo de um ano novo, de um calendário novo, as esperanças e as expectativas do ano que se aproxima. Desse ano que inicia agora, sempre mantendo dentro de nós que nós lutamos e caminhamos para dias melhores, tempos melhores, convivência melhores, com mais presença de Deus na vida de cada um de nós. Hoje, 1º de janeiro, a gente celebra Mãe de Deus, vê o título de Maria como Mãe de Deus, porque se Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Maria é a mãe biológica de Jesus, então ela pode ter o título de Mãe de Deus, viu? A mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, de Deus Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso o evangelho do dia de hoje nos coloca a visita dos pastores a Maria, a gruta. O nascimento de Jesus ele é triste, afinal ninguém quer nascer numa gruta, numa noite, sozinho, longe da família. Então Maria teve um parto sozinho, normal, José que estava do lado dela, e a primeira visita é dos pastores. Pastores eram considerados como figuras muito ruins na época, porque eles não respeitavam o território, não respeitavam a propriedade privada, aproveitavam do povo para explorar com o leite da cabra e a pele e a lã. Então, pastores não eram muito considerados, tanto que pastor não podia participar de um tribunal, ser testemunha de um julgamento. Então, nós temos a visita deles, mas é um povo que em busca de salvação, viu? Há um povo em busca de salvação e eles são aqueles que anunciaram, chegou um Salvador. Era muito comum na época de Jesus a ideia de que haveria um Salvador, que esse Salvador viria da descendência de Davi. Por isso José é da descendência de Davi, a anunciação do anjo a Maria, o trono de Davi será dado a ele. Então era a referência a Davi como rei justo, segundo o coração de Deus, que cuidou e tratou muito do seu povo. Então havia essa esperança desse retorno, havia essa esperança desse Salvador. O problema do Jesus ao nascer é porque ninguém imaginava que Jesus ia entrar pela porta da periferia. Jesus ia entrar através de uma cidade chamada Nazaré, que é desconhecida no Antigo Testamento, e havia um preconceito em relação a Nazaré. Um dos discípulos de Jesus diz, pode haver alguma coisa de bom, pode vir alguma coisa de bom lá de Nazaré? Encontramos o Salvador, é Jesus Nazareno, mas pode sair coisa que presta de lá? Então havia um certo preconceito, mas é pela lógica não humana e ao mesmo tempo pela lógica de Deus, que olha mais para a simplicidade humana, para a carência, para o sofrimento, para o abandono humano, e Deus tenta entrar na vida dessas pessoas, que é a porta de chegada de Jesus. Por isso, esses pastores, eles não encontram nada normal, eles encontram um pai, uma mãe, uma criança numa manjedoura. Lembrando que manjedoura é um coxo, né? É um recipiente para colocar comida para os animais. Então o primeiro berço de Jesus foi um coxo, que nós conhecemos como coxo, chamada de manjedoura.
Ali a humanidade recebe o Salvador da sua história. É no contexto de uma solidão, de uma gruta, longe da família, longe de qualquer ambiente, sem a presença de ninguém, que um casal coloca no mundo o Filho de Deus. Entendeu? E os pastores não vejam nada, não encontram nada. Um pai, uma mãe, uma criança, não encontram a Santíssima Trindade. Mesmo assim, para eles já era o suficiente. Eles contaram tudo que ouviram falar e perceberam. E a atitude de Maria é alguém que ainda não entendeu. E por isso ela guarda tudo no seu coração e meditava cada situação. Essa prática de Maria de guardar no coração e meditar tudo diante de contexto em que ela não estava entendendo, afinal estamos falando de uma jovem recém-casada com José, lá de Nazaré, estamos falando de gente pobre, gente jovem, não estamos falando de gente sábia, possivelmente nem sabia ler, nem sabia escrever. Mas diante dos acontecimentos, Maria, na sua sabedoria e possivelmente uma mulher de muita oração, ela guardava aquilo no seu coração e meditava isso. Guardar no coração e meditar significa que eu vou digerir esse contexto atual que eu não estou entendendo para que eu possa um dia entender. Por isso a gente medita, por isso a gente guarda no coração muita coisa que acontece sem saber. E é preciso que um dia a gente percebe, um dia a gente desperta. Por isso o contexto de hoje é essa beleza desse ensinamento de Maria. Viu? Depois, o 8º dia, era o dia em que se apresentava, era o dia da circuncisão. Circuncisão era a marca de um judeu. Viu? Quer dizer, ele trazia na carne, no corpo, uma marca de que pertence a um povo, pertence ao povo de Deus. E dava-se o nome, Jesus, Deus salva. Então nós já vamos conhecendo e percebendo que agora a gente já começa o ano vendo gente reconhecendo Jesus. Mas também Maria nos ensinando a ter paciência e guardar no coração aquilo que a gente não entende. A meditar sobre aquilo que acontece e a gente não entende. Às vezes há momentos em que a gente recebe muitos nãos, há momentos que a vida não dá certo, há momentos que a gente fica ansiosos, há momentos em que as coisas não funcionam. Mas são nesses momentos que a gente é convidado a guardar no nosso coração e pedir a Deus sabedoria e paz para que a gente siga em frente. Então, feliz ano novo a todos, que Deus abençoe e ilumine e que tenhamos sempre a esperança de dias melhores. Um abraço, até mais.